Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Uma história horripilante. A melhor coisa que a pessoa pode ter para não errar o caminho é ter uma boa informação. E a melhor coisa que você pode fazer para conhecer alguém é conhecendo a sua história, o que ele pensa, a quem ele defende. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo bem interessante para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre as grandes ditaduras que a esquerda ama de paixão, defende de coração e luta para estar junto, trazendo para o Brasil esta possibilidade. Analise bem. Saudada em prosa e verso pela esquerda mundial, a ditadura cubana, predileta de 10 entre 10 intelectuais e artistas de esquerda no Ocidente, tem uma história de traições, torturas e assassinatos que remonta aos primeiros dias da Revolução comandada por Fidel Castro, Fidel e Raul Castro, que eram irmãos, e Ernesto Che Guevara. Muitos dos aliados de primeira hora de Fidel Castro e companhia só queriam se ver livre da brutal ditadura de Fulgêncio Batista e promover eleições livres. Contavam com a promessa feita por Castro em uma entrevista dada ao New York Times em 1957. Vai escutando. O poder não me interessa, dizia Castro. Dizia o Fidel, né? Fidel Castro. Depois da vitória, quero regressar à minha cidade e retomar a minha profissão de advogado. Afirmou então o Fidel Castro em 1957 em uma entrevista que concedeu nos Estados Unidos ao New York Times. Evidentemente, não foi isso que aconteceu. Todos nós sabemos. E Fidel se tornou um dos ditadores mais longevos da história, ficando 49 anos à frente do poder em Cuba, desde a tomada de poder em 8 de janeiro de 1959. Os aliados que sentiram-se traídos por Fidel se tornaram opositores e passaram a ser perseguidos pela ditadura. Muitos foram presos, outros torturados e fuzilados. Isso mesmo, fuzilados. Este é apenas aí um dos fatos da Revolução Cubana que não são ensinados nas escolas para o seu filho, para você. Não, normalmente eles falam daquela coisa romântica. Não, porque Cuba tem a melhor medicina do mundo. Mas não tem, que eu saiba, nenhum prêmio Nobel de medicina. Não provocam a indignação de partidos que se denominam democratas, mas defendem cegamente qualquer ditadura comunista. Pois é. Veja bem, o que dizia as lideranças cubanas lá. Abre aspas. Olha só. Eles diziam: nós vamos erguer o mais impressionante paredão de fuzilamento da história da humanidade. Fecha aspas. São as palavras ditas em 1961 pelo ministro da Reforma Agrária de Cuba, o Antônio Núñez, que refletem aí bem qual era a moral reinante entre os revolucionários. Logo depois de tomarem o poder, os comunistas executaram centenas de soldados de Fulgêncio Batista. Só nos primeiros 2 anos foram 587 que enfrentaram o pelotão de fuzilamento de forma oficial. Mas esses mesmos, aqui no Brasil, que defendem a ditadura comunista de Cuba, são os mesmos que falam sobre ditadura militar do Brasil. Agora me diga, não estou dizendo que tinha santinho no tempo do governo militar, mas eles têm algum tipo de possibilidade de falar em alguma coisa que seja justa, quando na verdade os seus companheiros ou os camaradas, como se tratam os comunistas, fazem isso. O ambiente era semelhante a uma arena romana. O julgamento, se é que assim pode se denominar algo feito à margem do Estado de Direito, do comandante Jesus Sosa Blanco
foi realizado em um ginásio de esportes com 18 mil pessoas presentes. Depois da acusação, o veredito foi dado pela multidão. Polegares virados para baixo, indicando como destino o fuzilamento. Sabe como é que é, né? Como era lá no Coliseu de Roma. Apontava o polegar para baixo, ou seja, com sinal de negativo, ali era o sinal de que o cara seria fuzilado. Segunda coisa, a história do primeiro presidente de Cuba após a Revolução ilustra bem a tragédia de autoritarismo, seja ele de direita ou de esquerda. Qualquer tipo de autoritarismo, com eliminação da liberdade, do direito de escolha, da propriedade individual, da propriedade privada, com o direito de ir e vir. Pois é, o Manuel Urrutia ganhou notoriedade em Cuba quando ainda era juiz durante a ditadura de Batista, do Fulgêncio Batista. Ele se recusou a condenar jovens que haviam apoiado o famoso desembarque de Fidel em Cuba no barco Grama, pois a Constituição de 1940 reconhecia o direito de lutar contra um governo ditatorial. De forma pouco surpreendente, a ditadura de Batista o forçou ao exílio. Fidel Castro o indicou ao cargo de presidente quando a Revolução ainda estava em curso, justamente por ser uma figura moderada e sem comprometimento político. Ao notar a radicalização de Fidel e a aproximação com o comunismo, não restou opção a não ser renunciar e sair do país como refugiado político. Urrutia não foi o único a ser traído. O primeiro-ministro José Miró Cardona, expoente da oposição a Fulgêncio Batista, durou apenas 6 semanas no cargo, assim como Urrutia renunciou quando viu o regime radicalizar e buscou refúgio na Embaixada da Argentina. O ministro das Finanças, o Rupi Lopes Fresquete, também deixou o governo. Mas lembre-se, naquela entrevista que Fidel Castro disse lá nos Estados Unidos ao New York Times, ele disse: não, eu quero apenas trazer a democracia, porque é o que mais esses ditadores falam, democracia, né? Para eles tudo, para quem está por baixo, nada. Jorge Zayas, diretor do jornal Avance, conhecido pela forte oposição à ditadura de Batista, também foi obrigado a se exilar ainda em 1960. No mesmo ano, outros tiveram pior sorte. O americano William Alexander, que ajudou Fidel a combater Batista e foi aclamado herói nacional, caiu em desgraça por se opor à aproximação com a União Soviética e acabou fuzilado, acusado de ser um agente da CIA. Os motivos eles inventavam. Arrumavam motivo e pronto. É como aqui no Brasil, acusado de fake news ou acusado do que quiser. Aí, em cima daquilo que eles narram e bota a imprensa para falar, ele vai julgar o cara e pronto, acabou. Terceira coisa, olha, o David Salvador, que era presidente da Confederação dos Trabalhadores Cubano, a maior organização sindical do país, foi condenado a 12 anos de cadeia por não concordar com o aparelhamento da CTC, que era o sindicato lá da época. Com sua prisão, o caminho ficou livre para o regime controlar o sindicato que pediu o fim do direito à greve. Pois é, aqui eles enchem a boca de dizendo que é o direito à greve, é um direito do trabalhador. Lá eles foram contra, totalmente contra. E acabou com esse negócio de direito de greve e tal. Sim, em Cuba é proibido fazer greve. Sabia não? Fique sabendo e você vai saber mais. Quarta coisa, olhe, muitos padres católicos apoiaram Fidel Castro no início da Revolução pela perspectiva do fim da ditadura de Fulgêncio Batista. Quando os comunistas começaram a executar membros do antigo regime de forma brutal, por meio de julgamento expresso e fuzilamento, a igreja protestou. Pois é, a represália veio rapidamente, a represália do governo cubano. Igrejas e colégios católicos foram desapropriados, inclusive o colégio jesuíta, em que o próprio Fidel estudou lá no tempo de sua infância. No fim de 1961, 131 padres foram expulsos do país, formalmente
a população podia praticar livremente sua religião. Na prática, quem fizesse isso via-se fechar o acesso ao ensino superior e a cargos governamentais. Ou seja, é muito simples montar uma ditadura. Você proíbe o cidadão de participar de alguma coisa que ele não pode se recusar. Consequentemente, imagine o que vai acontecer. Olha, agora, nesse período de pandemia, proibiram o cidadão de entrar em qualquer ambiente se não tivesse vacinado ou com a máscara. Proibia. E aí, imagine só, se você não tivesse, isso tudo começa a pressão aumentando e vira esse negócio. Seu filho não pode estudar, você não vai poder comprar no mercado, você não vai poder viajar de ônibus, de avião nem pensar, e aí daqui a pouco você ou se dobra ao sistema ou tem que vazar fora. Pois é, e aqui no Brasil, mais um destaque para você entender, organizações estudantis e de jovens tomadas pela ideologia esquerdista como a UNE, que ainda hoje está em ação, que é a União Nacional dos Estudantes, e a UJS, que é a União de Juventude Socialista, louvam o regime cubano. Esse pessoal louva o regime cubano. Em Cuba, é bem provável que muitos de seus líderes e integrantes estivessem na cadeia, se fizesse o que fazem ou menos parecido aqui no Brasil. Pedro Luiz Boitel, era adversário do ditador Batista, também não tolerava Fidel Castro. Ao se candidatar à presidência da Federação Estudantil Universitária, provocou a ira do regime. Além de perder a eleição de cartas marcadas para Rolando Cubela, candidato dos Castro, foi condenado a 10 anos de prisão sob uma acusação forjada. Eles forjam. Qual é o problema? É muito simples. Se não bastasse tudo isso, mesmo tendo sido condenado e por uma condenação forjada, foi enviado para Boniato, uma das piores prisões do país. Morreu em 1972 após fazer uma greve de fome de 53 dias, durante a qual foi impedido de receber assistência médica. A ditadura ainda negou à mãe de Boitel o direito de ver o corpo do filho. Amigo, essa é a ditadura cubana. Outra coisa que você precisa saber. Era o apelido do Departamento de Segurança do Estado, o DSE, também conhecido como Direção Geral de Contra-Inteligência, inspirado na polícia secreta nazista. A tarefa do DSE é espionar a população cubana e infiltrar agentes em movimentos de oposição. Fundada em 1959, funciona até hoje e estima-se que empregue 15 mil funcionários. É dividido em vários departamentos, cada um cuidando de um setor da sociedade cubana. Há uma seção específica para vigiar funcionários públicos, outra para espionar trabalhadores da área da cultura, como escritores e cineastas, e uma seção com mais de 1.000 agentes para fazer escutas telefônicas. Correspondências também são violadas pelos agentes. Se escrever para alguém, não, sua carta primeiro vai ser lida por eles, tanto para receber como para enviar. O objetivo é saber a opinião de cada habitante e seu alinhamento ideológico. Há agentes infiltrados até em igrejas e outras instituições religiosas. E para a gente encerrar, já estamos aí meio longo, a Unidade Militar de Apoio à Produção funcionou entre 1964 e 1967 e foi o embrião do sistema penitenciário cubano. Na prática, eram os responsáveis pelas compras de concentração da ilha. Assim como nos gulags soviéticos, eram enviados para esses campos todo tipo de gente, opositores políticos, religiosos e criminosos comuns, o que tornava esses lugares ainda piores. A rotina nesses campos era de maus tratos, escassez de alimentos e isolamento. Homossexuais também eram enviados para passar por um processo de reeducação. Muitos eram professores e estudantes universitários despedidos pelo simples fato de serem homossexuais. Julgamentos públicos foram conduzidos na Universidade de Havana, nos quais os réus eram obrigados a reconhecer seus vícios e pedir demissão. Em outros locais da ilha, os presidiários eram forçados a trabalhar em pedreiras extraindo pedras e mármore.
As condições eram terríveis. Quem se recusasse a trabalhar era mantido em fossas cheias de fezes por horas. Eu estou dizendo só um pouquinho aqui para você. Aquele que diz que o seu caminho tem armadilhas e buracos, esse aqui é seu amigo. Não confundam. Este ano tem um pré-candidato no Brasil que é defensor de tudo isso que você acabou de ouvir aqui. Um regime tirânico, ditatorial, perigoso e altamente maligno, e que mata qualquer um que se levantar contra ou querendo se libertar daquilo que aprisiona a sua população. Analise, pese, meça, calcule e conheça. Para encerrar, veja o que disse o grande brasileiro Rui Barbosa sobre o comunismo. Abre aspas. O comunismo não é a fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes. Não é a reconciliação dos homens, é a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do evangelho, bane Deus das almas e das reivindicações populares. Não dá trégua à ordem, não conhece a liberdade cristã, dissolveria a sociedade, extinguiria a religião, desumanaria a humanidade, everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador. E aqui no Brasil, tem um partido que é o Partido Comunista do Brasil, que inclusive está formando federação com nada mais, nada menos, claro, estão no mesmo terreiro, PT, PV e PCdoB. Inclusive aqui na Paraíba. Aqui nunca você ficará enganado. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões.